Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos compreender a nossa vocação, nosso chamado. Precisamos entender por que vivemos neste mundo, o que significa viver o reino de Deus e a vontade de Deus. Pois não se trata de ser só ouvinte, não se trata de sermos somente religiosos, no sentido de irmos a cultos, a reuniões e acharmos que a questão está resolvida diante de Deus. Não está. Isso que a gente precisa entender. Não se trata de só ouvir, não se trata de participar, nem de elaborar dogmas, regras, condições para nos assegurar que fazemos certas coisas, que aparentamos certas coisas que não somos. Nós precisamos entender do que se trata o Evangelho. Paulo, falando sobre isso lá em Romanos, ele diz assim, no versículo 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E do 22 ao 24 ele diz assim, dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo está falando para religiosos. O que são religiosos? São aquelas pessoas que a única preocupação é, na essência, traduzindo bem simples, é aliviar a consciência ou buscar a satisfação em algo que acha que é isso que Deus está querendo. Muitas vezes podemos estar equivocados nas nossas ações, pois queremos fazer alguma coisa para agradar a Deus. Nós criamos regras, criamos condições, frequentamos até mesmo as reuniões, os cultos, com o intuito de aliviar, de achar que aquilo é uma obrigação religiosa. Muitas vezes fazemos assistência social, as obras sociais que são muitas vezes requeridas, ajudamos as pessoas e achamos que isto Deus se agrada, que ao fazermos isso Ele irá se agradar de nós e nos recompensará por isso. Não. Nós precisamos entender que não se trata do que podemos fazer para Deus, não se trata de só ouvirmos sobre a vontade de Deus. Se trata de encarnarmos essa vontade, de sermos expressão dessa vontade, de sermos como Paulo coloca, praticantes da lei. A questão básica que a gente tem que entender é que não se trata de uma obediência a regras, mas um entendimento. Precisamos entender quem somos em Deus, a obra que Ele realizou, que Ele fez em nós, e vivermos dessa maneira, ou seja, ao entendermos que em Cristo Jesus temos a salvação, que Ele nos reconcilia, que isso não depende de nosso esforço, do que podemos fazer para alcançar de Deus a graça e a misericórdia, ou seja, termos a recompensa da vida eterna, da salvação, essa é a questão que a gente precisa entender. Não se trata de empenhar para alcançar, mas de que recebemos isso gratuitamente. Recebemos isso em Cristo Jesus, na sua obra na cruz. O que nos conduz a alcançarmos isso não é nosso esforço, mas é o entendimento de que recebemos isso gratuitamente como uma oferta de Deus a nós, para que nós o pudéssemos conhecer. Nós devemos nos submeter à sua vontade, submeter a Ele, submeter ao seu querer, para que a gente possa viver segundo essa vontade, segundo o que Ele planejou. Conhecendo a verdadeira liberdade, compreendendo o que é ser livre,
para que a gente possa oferecer os nossos membros à justiça. Na realidade, para que a gente possa viver como Cristo no mundo. Pois a justiça de Deus se revela em Cristo Jesus na cruz, que dá da sua vida para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Então, o arrependimento é a base daquilo que nós recebemos. Assegura que nós recebemos daquilo que Deus nos dá. O arrependimento implica numa mudança de atitude, uma compreensão que agora não podemos viver mais segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos, segundo a nossa vontade, mas nos submetermos a Cristo, para vivermos sua vontade e seu querer. A gente precisa entender que viver o reino de Deus se trata em expressar Cristo ao mundo. Por isso que ele, voltando para os judeus, para os religiosos, ele fala: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, ou seja, entre as pessoas, por nossa causa. Quando isso acontece? Quando nós falamos de Deus e nós não vivemos. Nós não expressamos Cristo em nossas ações, nós não revelamos o Cristo através de nós não manifestamos Deus através de nós. Nós fomos chamados, santificados, purificados, feitos novas criaturas para vivermos como Cristo. O que nós precisamos compreender é este aspecto, que a nossa vida se trata de uma maturidade que revela Deus. Não é uma questão de fazermos o que gostamos ou o que desejamos, mas fazermos o que precisa ser feito. Fazermos com o entendimento da vontade de Deus, do querer de Deus, sermos instrumento na vida dos outros, ensinando outros a fazer. Que a gente possa compreender isso, compreender a vontade do Pai, sermos a oferta, para que outros possam conhecer e compreender quando nós revelamos Ele ao mundo. E revelamos pela maneira como nós nos ofertamos, como nós vivemos, pois o amor de Deus se revela na oferta, no sacrifício, no oferecer a nossa vida em favor do outro para que ele possa conhecer o Pai. Assim como Paulo fez, como os demais apóstolos fizeram, que nós possamos aprender a fazer dessa mesma maneira. Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada, nesse entendimento, na compreensão da vontade de Deus e revelarmos Ele ao mundo, sendo expressão do Deus invisível, sendo instrumento na edificação da vida uns dos outros, suporte uns para os outros, para que cada um possa crescer, amadurecer, crescer na graça, no conhecimento, para a expressão de Deus. Pois não adianta em nada a nossa religiosidade. Não se trata de falarmos de Deus, não se trata de apontarmos os defeitos dos outros, não se trata de criarmos regras e ouvirmos sobre essas regras, mas sim de viver a vontade de Deus. Quando somente falamos e não praticamos, não só blasfemamos o nome de Deus, como não santificamos o seu nome e somos indesculpáveis diante dele. Que a gente possa entender estas coisas e nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.